paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Graças a Deus, é bênção, é dia de festa. Hoje nós podemos, durante todo esse dia, estar comemorando, o dia da Bíblia, esse livro sagrado que faz parte da nossa vida todos os dias, na verdade. Mas é bom ter um dia específico, Hoje existem tantas datas que se comemoram, e por que não dar valor àquilo que de fato é ou deve ser valorizado, que é a palavra de Deus? Então é maravilhoso, nós podemos acompanhar por meio de alguns vídeos aí, os irmãos hoje na passeata, foi bênção, eu tenho certeza, com um sol desse, somente quem é crente mesmo para sair de casa, para ir para a rua, mostrar a Bíblia, como referência da sua fé, como base que você tem para crer no Deus verdadeiro que você serve. Então isso é maravilhoso, foi glorioso, eu creio, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele se alegra quando vê o seu povo valorizando o que é ou o que serve de instrução para andarmos corretamente segundo a vontade de Deus. Então vamos para a palavra de Deus, meus irmãos. Eu vou ser breve, mas o Senhor tem uma palavra para nós, eu creio. Amém, meus amados? Abrem Atos 2, por favor, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo de número 1. Depois vamos passar para o versículo de número 44 e também 45 e 46. Mas primeiro vamos ler o versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Estavam o quê? Todos reunidos no mesmo... Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O pastor pediu para ficar à vontade. Fica aí, viu, filhote, que eu vou ficar daqui. Muito bem, então fica à vontade para falar do amor do Senhor e da santa palavra de Deus. Isso é bom demais da conta. Meus queridos irmãos, observando o que está escrito na palavra de Deus e também observando outros textos, nós percebemos o tamanho do valor que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá para algo que nós precisamos também dar o mesmo valor. Marcos, o que você está falando? Jesus, queridos irmãos, Ele demonstra através dos seus ensinamentos, nas suas pregações, Ele sempre deixou bastante claro que existe algo que é vital para a igreja, de suma necessidade, tanto individual como coletivamente, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, que é o viver em unidade. Falem comigo, viver em unidade. Amém? Nos ensinamentos de Jesus, Ele sempre deixou isso muito claro. Ele não vai dizer literalmente ou de forma, em todos os seus ensinos, precisamente dizendo que nós temos que estar unidos, que nós temos que estar sempre juntos, mas por meio do estudo você vai percebendo, quando você começa a estudar a palavra de Deus, sempre o Senhor vai estar falando, em um momento ou em outro, que a união do povo de Deus, que a união da igreja de Cristo Jesus na terra, esta união, ela quando de fato está consolidada na palavra de Deus, o diabo não tem poder nenhum contra a sua igreja. O diabo não tem poder nem legalidade alguma para perseguir ou para destruir a igreja do Senhor, ainda que persiga. E nós entendemos, irmãos queridos, que pelo fato do Senhor muito se alegrar de que a sua igreja viva em união, existe um contraponto. Existe alguém que o interesse dele é trazer no meio do povo de Deus aquilo que divide, aquilo que separe. E hoje nos nossos dias nós podemos perceber que hoje existem muitas divisões. Hoje se separa por classe,
se separa por poder, né, aquisitivo, hoje se separa por cor de pele, se separa hoje por falar em línguas, outros já não falam, e hoje existem muitas divisões ou separações no meio do povo cristão. É bem verdade que nós temos que entender e procurar até mesmo muitas vezes, entre aspas, se conformar em ver tudo isso acontecendo. Porém, nós precisamos entender, amados irmãos, que a depender do tipo de separação, a depender do tipo de desunião, como tem acontecido nos nossos dias, isso interfere diretamente na ação de Deus em prol da sua igreja, no que diz respeito a uma igreja poderosa em Deus. E todos nós bem entendemos, amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele quando veio a essa terra, o propósito dele foi entre os judeus trazer judeus, entre os ímpios atrair ímpios, entre os pobres, ricos e negros, independente dessas questões de classes ou de tom de pele, ele trazê-los todos para Deus, ensinando a eles o valor que nós precisamos dar, porque há de mais importante que é nós unirmos em Cristo para sermos um só, para sermos apenas um. Na oração que Jesus fez, amados irmãos, em João no capítulo 17, ele disse isso, para que eles sejam um em nós, como nós somos um. O interesse do Senhor Jesus Cristo é que a sua igreja seja apenas uma identidade, que ela não seja vista como a igreja que está dividida, que ela não seja vista pelo mundo como a igreja que anda para lá, que anda para cá, que recua, mas que a igreja do Senhor seja vista como a igreja que tem plena confiança no Deus da tua salvação, e não anda por cabeças alheias, não anda por cabeças tortas, mas simplesmente segue o que Cristo o Senhor disse, que quão bom, como disse o salmista, que bom mesmo é que todos nós vivamos em união. Mas temos que entender isso, que o nosso adversário não quer isto. Ele quer causar contendas, divisões, separações. E eu até louvo a Deus e acho bom isso, a questão dos grupos dentro de uma igreja. Mas também por outro lado, nós percebemos que quando se criam os grupos nas igrejas, que nós como assembleianos sabemos que é assim que funciona, muitas vezes o inimigo trabalha assim dentro de grupos para tentar causar divisões que afetam diretamente todo o corpo da igreja. Mas o Senhor deseja, amados e queridos irmãos, que nós estejamos todos juntos com um só propósito, com um só objetivo, onde todos trabalham, onde todos oram, onde todos fazem de tudo, para que a igreja do Senhor seja uma igreja sarada, uma igreja fortalecida, uma igreja que tenha um propósito aonde nada e nem ninguém desvia o foco. Mas para que essa igreja se torne assim, cada membro em particular, cada congregado em particular, cada obreiro em particular, tem que de fato entender, queridos, que o adversário ele não está procurando diretamente a quem ou aquele ou aquela que ele vai atingir, mas ele está procurando brechas, e se ele acha brechas, não interessa quem é que seja, não importa se é um obreiro, não importa se é um pastor, não importa se é um líder de grupo, ele vai com certeza semear a sua semente maligna para tentar trazer no meio do povo de Deus a separação que ele muito quer causar. Isso, queridos, nós temos que estar pedindo ao Senhor por meio das nossas orações, para que Ele abra os nossos olhos e nos dê de fato entendimento, nos dê de fato interpretação, nos dê também discernimento espiritual, para que quando o diabo querer semear no meio das mulheres, no meio dos jovens, no meio dos varões, tem alguém que veja, tem alguém que esteja vigiando, tem alguém que esteja atento, tem alguém que esteja percebendo, porque muitas vezes o inimigo começa a usar começa a jogar uma sementinha de malignidade no meio, aí não tem aquele que tem autoridade para chegar e repreender logo, e começar a cortar o negócio pela raiz. Mas graças a Deus, que Deus tem levantado homens, tem levantado mulheres, tem obreiros, jovens, pastores, que estão atentos no campo, porque sabe que no campo tem a boa semente semeada, mas o diabo vem também trazer a semente do joio para lançar no meio, para que todos cresçam juntos, parecidos. Mas nós precisamos estar atentos, irmãos, porque quando nós estamos unidos pelo propósito da causa da obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, como Ele tem nos chamado, o diabo não tem poder para entrar, volta a dizer.
As portas do inferno não têm poder contra a igreja, elas não prevalecerão. Mas nós precisamos trabalhar isso em nós mesmos. Eu preciso ser alguém que estou fechado para contendas. Eu preciso ser alguém que estou fechado para mexericos. Eu preciso ser alguém que estou fechado para fofocas. Eu preciso ser alguém que seja resistente àqueles que gostam de contenda no meio do povo. Fofoqueiro, provocador de mutins. Eu tenho que estar ligado para que eu não seja como aqueles que se rebelaram contra Moisés lá no deserto, Coré e sua companhia. Porque quando nós nos envolvemos, irmãos amados, e damos ouvidos a estes que querem trazer para o meio da igreja esse tipo de tempero totalmente diferenciado, quando nós nos unimos a ele, corremos um grande risco de a qualquer momento a terra abrir e engolir a nós outros, como fez lá no deserto, como fez lá quando tentaram se opor e se levantar contra Moisés. Então nós temos que estar entendendo o que diz a palavra do Senhor aqui, meus irmãos, falando acerca do grandioso dia daquela festa de Pentecostes, onde todos aqueles irmãos estavam juntos, no mesmo lugar, estavam eles reunidos com o mesmo propósito. Qual era o propósito daqueles irmãos daquela época? Eles estavam esperando o cumprimento da promessa. Não vou dizer que foi isso, o cumprimento aconteceu, mas eles não sabiam que iria acontecer aquele cumprimento. Mas por que o Senhor realizou aquele grande feito no meio daqueles irmãos que restaram ali naquele dia da festa de Pentecostes? Aproximadamente 120 irmãos. Porque eles estavam unidos, reunidos no mesmo lugar. Eu tenho certeza que eles não estavam ali a passeio, eles não estavam ali apenas para cumprir um ritual de uma festa. Eles estavam ali porque eles sabiam, queridos, a quem eles estavam oferecendo naqueles dias de festa. Eles sabiam a quem eles estavam adorando naqueles dias que eles estavam ali reunidos. Eles estavam com o propósito, com certeza em seus corações, de adorar a Deus. E o Senhor Deus achou por bem cumprir a promessa de naquele dia derramar sobre eles a promessa do Espírito Santo. É por isso que nós temos que entender que a união ela é interessante, a unidade ela tem uma grande importância, e o Senhor muito deu valor a esta unidade. Porque quando a igreja está unida, alguém é lançado em prisões, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, sejam enfermidades. Aí eles correm lá para Atos 12, versículo 5. Eles lembram que a união da igreja é tão importante, porque quando Pedro estava lançado na prisão, os irmãos estavam reunidos orando a Deus por Pedro. E enquanto eles oravam a Deus por Pedro, o Senhor visitava Pedro dentro da prisão. O anjo foi enviado lá dentro da prisão para levar uma mensagem de Deus para Pedro. E a mensagem que ele levou para Pedro era uma mensagem de libertação. Pedro poderia morrer em decorrência daquela prisão, mas porque a igreja estava unida, orando ao Senhor em prol da causa, que era a prisão do seu irmão, Deus, o Senhor, interviu em favor da igreja, em favor de Pedro, porque a igreja estava unida orando. O derramado Espírito Santo aqui na igreja de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, não foi com o propósito de alguém ficar apenas, não foi para que apenas os irmãos falassem em mistério, em línguas estranhas. O propósito do Senhor ali, além de que os irmãos experimentassem esta glória, a intenção do Senhor foi para que a igreja se unisse mais. Porque talvez antes eles tinham propósito, mas não estavam focados literalmente ou inteiramente no propósito. Mas com o derramamento do Espírito, agora já não era mais dos irmãos apenas, era o Espírito de Deus conduzindo eles para uma vida de união, em prol de uma causa só, da obra de Deus, do crescimento da obra do Senhor na terra. É por isso que no versículo 44 que nós lemos, todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas quem produz isso na vida de alguém? Se alguém é contendeiro, se alguém é confusento, se alguém é falastrão, gosta de montim, quem é que faz isso? Quem é que promove essas ações? Quem é que atua para que essas coisas aconteçam? O inimigo das nossas almas, Satanás.
E essas obras são obras que são oriundas da carne, de homens e mulheres carnudas, que não buscam poder, não buscam revestimento, não buscam conhecer de fato as Escrituras, e acabam abrindo brechas para que Satanás semeie a sua maldade, para atingir diretamente o corpo que é a igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder, e tem homens e mulheres que têm visão de Deus, e tem homens e tem mulheres que têm autoridade da palavra para repreender um demônio e mandar ele embora em nome de Jesus. Estavam todos unidos, todos juntos para ser dirigidos pelo Espírito Santo. Eles não se tornaram amorosos porque eles eram pessoas que tinham amor em si mesmos. Eles não se tornaram pessoas compassivas porque eles eram pessoas cheias de compaixão em si mesmos. Eles não se tornaram pessoas misericordiosas apenas pelo fato de se sentirem misericordiosos. O Espírito de Deus foi quem promoveu isso, foi quem provocou isso na vida daqueles irmãos, aonde eles se sentiam à vontade quando estavam junto com os irmãos adorando. Eles ficavam felizes quando estavam juntos orando. Eles se sentiam bem quando estavam juntos comungando. Naquele momento, muitos nos dias atuais não valorizam isso mais. Muitos nos dias atuais já não querem mais dar credibilidade a isso mais. Bom é ficar só, bom é estar longe, bom é ficar no meu cantinho, não quer mais estar junto. Às vezes é porque tantas coisas que acontecem em nosso meio que acaba afastando alguns. Mas também existem tantas coisas que acontecem em nosso meio para trazer união, mas mesmo assim muitos não querem. Prefere ficar no tititi, reunindo para criticar a mensagem do pastor Marcos, reunindo para criticar o obreiro fulano, reunindo para criticar uma decisão do pastor, reunindo para outras coisas. Mas quando é para reunir, quando é para unir em prol da igreja, fala: vamos orar, igreja, vamos descer no joelho para Deus mudar a realidade de Potiraguá, muitos não estão nem aí. Vamos, irmão, para a oração das 5 da manhã, porque Deus quer agir, quer fazer. Quantos que despertam para vir para a oração? Falei: eu não posso ir não, porque eu vou trabalhar o dia todo hoje, vou me cansar. Muito bem, boa decisão a sua. Eu não posso ir não, porque eu só gosto de ir lá no domingo. Irmão, olha só, quando a gente entra nesses detalhes, é bem verdade que tem muitos que não aceita de bom grado. Mas quando fala de união, irmãos, não é para 1, 2 ou 3. Se você é igreja, não é para 1 ou 2 ou 3 pegar na alça do caixão, não. Falando de uma forma figurada, é para todo mundo segurar junto com quem está do lado ali, segurar juntos e ir. Não é para deixar o obreiro fulano, o pastor ciclano só segurar toda a responsabilidade, não. Uma obra como essa, cheia de gente abençoada, mulheres que oram, homens que oram, obreiros, jovens, cheios do Espírito Santo. Aí na hora de guerrear, de batalhar, some todo mundo. E a união, cadê a união da igreja? A união do povo de Deus, a união daqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Aqueles irmãos que estavam unidos ali no dia que o Senhor derramou o seu Espírito, eles estavam aguardando a volta do Senhor tão fervorosamente, que eles não estavam mais apegados com fazendas, não estavam apegados com propriedades, não estavam apegados com suas riquezas. Eles estavam vendendo tudo e falando: olha, o Senhor está voltando. Aquilo é primeiro amor. O primeiro amor nos leva a estarmos anelando a volta de Cristo nosso Senhor. Se unem para esperar a Cristo, trabalhando até que Ele volte, trabalhando até que Ele regresse para buscar os seus escolhidos. Glória a Deus, que é bom. Deixa para quem faz zoada, deixa para quem anima a plateia. Eu prego lá na congregação e prego aqui do mesmo jeito. Eu prego para crente para o céu. Eu não estou para brincar, não estou aqui para ficar olhando para a cara de ninguém e falar: está com cara feia. Nós estamos para fazer a vontade de Deus, e o Evangelho é para abrir os olhos de quem não quer muitas vezes abrir. A porta do céu é estreita, viu, crentes?
apertada. Tu pode entrar pela porta que quiser, mas a do céu continua estreita, apertada. Se você quiser viver de contenda, brigado com alguém, discutindo com alguém, procurando confusão, tudo bem, a porta está larga. Tudo bem, quer ficar de mal com um, com mal com outro, bicudo com Marcos, bicudo com o pastor, bicudo com o líder de tal grupo, tudo bem, é uma opção sua. Mas eu acho bom você deixar a carnalidade e começar a descer no Espírito. Começar a deixar a carnalidade, começar a orar a Deus, deixar de ser alguém. Mas eu conheço a Bíblia. Então se conhece, busca poder por meio da oração e começa a se quebrantar e baixar Cristo e deixar o Espírito de Deus agir. Nos nossos dias, irmãos, que está levantando de jeito do pescoço grosso, que quer bater de frente com homens de Deus, não está de brincadeira. Ah, mas eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus, tudo bem, mas tem alguém superior a você nessa terra? Quer bater de frente com as lideranças, quer bater de frente com os obreiros, quer bater de frente, não respeita mais as autoridades. Como é que vai haver união se muitos não querem nem sequer obedecer líderes? Não quer obedecer a palavra que sai do altar? Quer viver do jeito que quer, tudo bem, pode. Mas o dia que o Senhor Jesus vier buscar, virá buscar um povo desprendido daqui. Ele virá buscar um povo que não está apegado com essa terra, porque essa terra só tem oferecido coisas para afastar o povo de Deus. Mas o Espírito Santo está trabalhando para unir aqueles que hão de subir para a glória. O Espírito Santo está trabalhando para unir aqueles que querem ouvir a voz do Senhor ainda. O Espírito de Deus está trabalhando para libertar um povo, para herdar as mansões celestiais, para preparar para o encontro com o Senhor nos ares. Ele está trabalhando ainda. Estavam todos juntos, unânimes. Partia o pão, dividia com os irmãos com prazer. Está aqui, meu irmão. Olha, meu irmão, aqui, o Senhor me deu aqui uma direção. Ele me fez sentir esse desejo aqui. Eu vou te abençoar, toma isso aqui, ajuda, vou te ajudar, vou te apoiar, vou te dar o suporte necessário. Mas você não vai ficar só. Vamos chegar juntos lá nas mansões celestiais. Vamos permanecer firmes nesse propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Mas o diabo, nosso adversário, já tem tirado dos corações de muita gente. Será que Neemias teria conseguido construir os muros de Jerusalém se não tivesse um povo que abraçasse a causa daquele líder? Será que os muros teriam sido erguidos? Será que Noé teria conseguido realizar aquela grande obra da construção da arca se os seus filhos não se mobilizassem a estar trabalhando com ele? Será que se o povo não fosse despertado por meio do profeta Joel para falar com autoridade aos líderes daquela época para trabalhar em prol da reconstrução do templo, será que eles teriam trabalhado? Será que teria sido construído? Será que teria sido realizado? Essas obras só acontecem, irmãos, quando o povo está unido. Essas coisas só acontecem quando o povo está unido. O poder de Deus desce quando o povo está unido. Os milagres acontecem quando o povo está unido. Mas, Marcos, mas não tem como por quê? Não tem quem repreenda, não tem quem ora para Deus repreender os espíritos de engano, de confusão do nosso meio? Não tem quem tem discernimento? Será? Claro que tem, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Muitos não estão usando a autoridade. Muitos usam a autoridade na hora errada. Na hora certa não bota a boca para falar o que Deus manda, fica falando às vezes nos lugares errados. É uma autoridade para falar ali nas escondidas com alguém, com algum, mas não é a pessoa certa para quem deve falar. Fala para quem Deus está direcionando. É para um, é para um, é para a igreja, é para dois, é para dois. Então pronto, fale, mas não fique apenas como muitos têm feito. Não quer sofrer retaliações por falar do amor de Jesus, não quer sofrer por falar a verdade. Prefere ficar no lugarzinho, não, estou sossegado eu fico. Estou tranquilo eu fico, tudo bem. Pode. Só que o Senhor não conta com estes. Para uma hora onde o pecado tem entrado pela porta da frente, numa hora onde as coisas têm entrado pela porta da frente, o Senhor não conta com esse para essa última hora. E nem para super-homens que se mostram ser santões, como alguém fala, olha, Marcos se julga um santão. Muito pelo contrário.
Sou mais fraco entre os irmãos, mas o Senhor me deu uma comissão, me deu uma responsabilidade, e eu não devo abrir mão dela por nada. No dia que eu abrir mão da responsabilidade que o Senhor me deu, eu não serei mais por Ele usado nesta terra. O Senhor vai me descartar, vai me colocar no canto. Você é apenas um obreiro de canto, ou alguém de canto. Então, amados, eu quero aqui finalizar, apenas trazendo para cada um de nós esse despertamento, porque essa semana lá em Gurupá, o Senhor me fez ver algo relacionado a isso. Aí aquela falsa impressão de que tudo está indo bem, daqui a pouco o inimigo vem, acha brecha aí, semeia. Acha brechas e semeia. Não seja nenhum de nós aqui, não sejamos nenhum dos que o inimigo vai achar brecha, irmãos. Fecha as brechas, começa a descer mais. Jejum mais, comece a ser mais ativo na obra de Deus. Comece a buscar mais ao Senhor com sinceridade, que o Senhor quer mostrar muitas coisas que Ele quer tirar do nosso meio, Ele quer tirar. E é melhor Deus tirar as coisas para que não tenha que tirar pessoas. É melhor nós darmos lugar para Deus tirar as coisas do que tirar pessoas. Coisas escondidas, debaixo de tapete. Começa a falar, irmã, viu? Começa a falar. Varão, começa a falar. Começa a falar. Chamandarés, terrei, fatria. Andreas. Vanagariate. Ô Marcos, eu não gosto de falar essas coisas não, mas porque quando eu falo, ninguém dá glória a Deus, irmão, está preocupado, ninguém vai dar glória a Deus se ele não estiver de fato glorificando a Deus na sua vida. Tem pessoas preocupadas se vai atrair um glória a Deus. Eu não glorifico a Deus quando eu falo glória a Deus, eu glorifico a Deus quando a minha vida é digna de glorificá-lo. Eu não glorifico a Deus quando eu abro a minha boca, eu glorifico a Deus quando eu ando, eu glorifico a Deus quando eu faço, eu glorifico a Deus quando eu vou. Versículo 47: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Todo dia tinha milagre, todo dia tinha salvação. Alguém fala, mas como é que a gente volta àquele tempo? Não volta mais, mas podemos fazer melhores, se nós quisermos pagar o preço que os primeiros irmãos pagaram. Se jovens começar a orar mais, ao invés de querer curtir demais, vou curtir. Se nós quisermos orar mais e buscar mais de Deus, do que querer festas, festas e festas e festas. Vou na festa, porque lá tem poder. O poder está na sua oração. O poder não está lá, não está acolá. O poder está em você orar na sua igreja, para Deus derramar poder aonde você está congregando com a sua família. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então, quão bom e quão suave é que nós vivamos em união. O Senhor, Ele muito se agrada da unidade da igreja, irmão. Em Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta, Paulo exortava aqueles irmãos que alguns estavam dizendo lá, e olha, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Jesus. Havia pelo menos 4 grupos naquela igreja. Cada um seguia a doutrinação ou o doutrinamento de um, sendo que todos estavam no mesmo propósito. Agora, por que as pessoas se dividiam dessa forma? Isso era bom, era louvável? Não, porque Paulo repreendeu. Olha, eu sei que há dissensões entre vós, está tendo problema aqui. O evangelho que eu estou pregando não é para dividir, não é para que vocês me adorem, porque eu nem batizar, eu batizo vocês, não é para vocês estar me adorando. O evangelho que eu, que Cefas, que Apolo, todos nós pregamos é o evangelho de Cristo, é o evangelho do Senhor Jesus. Então você não é nem meu, nem de fulano, nem de ciclano, vocês são todos de Jesus. É Ele quem morreu para unir vocês em um só corpo, unir todos vocês em um só propósito. Qual o propósito do corpo de Cristo? Seguir o cabeça, que é Cristo.
Qual o propósito do corpo de Cristo? Aguardar o cabeça falar. É a hora de vocês virem para ele subir ao encontro dele. Qual é o propósito do corpo de Cristo? Enquanto está na terra, irmãos, viver unidos para ser um corpo operante, um corpo atuante, um corpo onde as pessoas olham e vejam. Olha só como eles são poderosos em Deus. Olha só como eles são cheios de Deus. Olha só como eles são dedicados à causa da obra de Deus. Olha só como eles são diferentes. Alguém pergunta, mas por que eles são diferentes? Porque a cabeça deles não está na terra, a cabeça deles está no céu. Por que eles são diferentes? Porque eles não seguem o que a cabeça deles terrena está instruindo eles a seguir. Eles seguem o que a cabeça celestial está dizendo, está falando. E nessa noite o Senhor está falando por meio da palavra conosco. Busque a união, saia das rodas contendeiras, saia da roda de fofocas, saia das rodas onde há engano, saia das rodas onde o Senhor não está, e comece a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que expressamente fala nos dias atuais, por meio dos seus pregadores, por meio dos seus servos nesses dias. Que Deus em Cristo abençoe. Fique por aqui. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos. Só peço aos irmãos que orem por nós. Amém, meus irmãos? Ore por nós. Ore por nós. Semana passada, onde nosso irmão Gelenildo está dirigindo a congregação, fomos lá pregar numa festa. Bênção de Deus, para a glória de Deus, aquele lugar. Foi uma bênção estarmos ali, irmãos, e foi uma bênção que Deus agiu. Mas eu percebo assim, não sei, não quero, claro, que ninguém venha achar que eu é quem estou com a razão. Tudo bem. Mas eu percebo nos últimos dias, realmente o Espírito de Deus está falando com a igreja de uma forma para sacudir a igreja. E muitos acham que o sacudir de Deus é o povo pular, rodar e sapatear. Não adianta pular, sapatear e cair aqui, lá fora, cair também. O Senhor está sacudindo a sua igreja para a sua igreja deixar os pesos, deixar as bagagens. Ele está sacudindo a sua igreja deixar os pecados, deixar as vaidades. Ele está sacudindo a sua igreja para a sua igreja deixar de estar simplesmente sendo um povo que faz parte de um rebanho. Mas Ele quer que a sua igreja de fato seja um povo que faz parte do rebanho, sim, mas que vai subir. E Ele está sacudindo o povo. Prepare, porque Ele vai sacudir esses dias. Pela sua palavra, eu creio. Deus vai continuar usando o pastor, usando os obreiros, usando todos em nome de Jesus, para que essa obra de Deus seja concluída em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.